Olá, meus queridos amigos e irmãos, que grande alegria estar com vocês aqui hoje, mais uma vez, no nosso estudo do livro de Isaías. Eu tenho uma alegria enorme quando me reúno com vocês pela manhã, ainda que seja pelo vídeo, e poder sentir a alegria no meu coração de compartilhar verdades tão sublimes, tão libertadoras como as que nós estamos estudando no livro de Isaías. Nós temos até aqui visto inúmeros momentos em que o Senhor age no sentido de corrigir o seu povo, de chamar a atenção dele e de lhe fazer promessas grandiosas em relação à sua redenção, à sua libertação dos momentos difíceis. Hoje não será diferente. O capítulo 43 é um capítulo que demonstra a grandeza do Senhor, que demonstra coisas maravilhosas. E é isso que nós vamos fazer no nosso estudo hoje, é compreender essa grandiosidade do nosso Deus. Eu sou o irmão Sérgio Carbone e esta é a Central do Livro de Mórmon, e que bom que nós começaremos a estudar mais uma vez. Então nós vamos iniciar hoje estudando esse capítulo 43. Eu peço a vocês que vão até o final do estudo, porque hoje no meio da nossa aula, dos 3 capítulos que eu pretendo abordar com vocês, vocês vão ter o privilégio de ouvir uma canção maravilhosa, cantada por uma família muito especial que mora em Utah, que é a família Luz. Eles são maravilhosos, eu até recomendo que vocês possam entrar no canal do irmão Elton Luz e ali vocês se inscrever, que vocês vão ser agraciados com uma música muito edificante, uma qualidade, primeiríssima qualidade, e que vai ser uma bênção na vida de vocês, tá bom? Então vamos lá. Esse capítulo 43, a gente vai percebendo que no versículos 1 até o 9, o Senhor começa a falar da sua grandiosidade, da sua capacidade de libertar o seu povo das situações mais difíceis. Quando a gente estuda a história, a gente vê que ele fez isso, né? Quando ele liberta o povo de Israel, por exemplo, quando ele liberta Sadraque, Mesaque e Abdenego, e ele fez isso com inúmeros dos seus profetas, né? Ele foi engrandecido através desse poder de libertação que ele tem. Vimos também que houve momentos que ele não fez, né? Como por exemplo, no livro de Mórmon, quando a gente estuda o livro de Mórmon, a gente vê que alguns profetas, né, como Abinadi, por exemplo, não foi libertado. O Senhor não permitiu que ele deixasse de ser queimado, mas foi para a glória dele que aquilo aconteceu. E depois disso a gente vê que as profecias que Abinadi fez, todas elas foram cumpridas. Então, irmãos, hoje vamos continuar a aprender sobre a grandiosidade do nosso Deus. Aqui, a partir do versículo 9, ele faz um desafio, né? Ele diz o seguinte: todas as nações se congreguem juntamente e os povos se reúnam. Quem dentre eles pode anunciar isso e fazer-nos ouvir as coisas antigas? Apresentem suas testemunhas para que se justifiquem e se ouça e se diga: verdade é. No 10 ele diz: vós sois minhas testemunhas, diz o Senhor, e o meu servo a quem escolhi, para que o saibais e creiais em mim e entendais que eu sou o mesmo e que antes de mim Deus nenhum se formou e depois de mim nenhum haverá. Então o que ele está fazendo aqui é convidando as nações, os povos que obviamente pregaram a idolatria, que viveram alinhados com a idolatria, que viessem até ele. Venham aqui, mostrem para mim uma promessa que vocês fizeram, mostrem para mim uma profecia que vocês fizeram e que se cumpriu. Então, se ela se cumpriu, ótimo. Se ela não se cumpriu, e elas não se cumpriram mesmo, né? Então ouçam os meus profetas, meus videntes, os meus reveladores e os meus servos, para que vocês possam ser edificados. Então é exatamente isso que ele está fazendo, é um convite, um desafio a quem o desafiou por séculos, por milênios, né? Esse é o convite que ele faz. No versículo 11 ele diz: eu sou o Senhor e além de mim não há Salvador. No 12 ele diz: eu anunciei e eu salvei e eu o fiz ouvir. E Deus estranho não houve entre vós, pois vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, eu sou Deus. Então,
Nesse versículo 12, a partir do versículo 11, na verdade, né, quando ele diz que não há outro Salvador, é porque Jeová, Jesus Cristo, é o nosso Salvador. Não existe outro Salvador. Ele menciona isso em várias passagens das Escrituras. E nós todos precisamos nos apegar a essa verdade, porque senão seremos enganados como os outros povos também. No versículo 12, quando ele fala que ele anunciou, ele salvou, ele mostrou, né? Jeová então fala a sua palavra, ele realiza os atos de salvação, ele mostra a verdade ao mundo. Não tendo recebido essas coisas, testemunhamos que ele é Deus. Quando não havia nenhum Deus estranho entre vocês, Jeová era o Deus de Israel, não havia outro Deus que ainda havia entrado na crença do povo de Israel, né? E eles então não adoravam essas falsas divindades, mas infelizmente com o tempo a mudança fez. Quando nós tentamos imitar o mundo ou queremos ser iguais ao mundo, há uma tendência de que a gente acabe absorvendo, vamos dizer assim, as falsas crenças, as falsas filosofias e mesmo os falsos deuses, o que faz com que nós tropecemos no processo de adorar a Deus de todo o nosso coração, poder, mente e força. Há alguma coisa na sua vida hoje que caracterize a imitação das coisas do mundo? Se houver, é hora de eliminar da sua vida. Tá ok? Muito bem. O versículo 14, eu gostaria que a gente pudesse estudar. Ele diz o seguinte: ainda assim diz o Senhor, teu Redentor, o Santo de Israel, por causa de vós enviei inimigos a Babilônia e a todos os fiz descer como fugitivos, a saber, os caldeus nos navios em que exultavam. Então a gente precisa compreender um pouco do contexto desse versículo, né? O Senhor enviou exércitos poderosos, que incluíam a Assíria, para a antiga Babilônia, para destruir a ela e seus poderosos e ricos cidadãos. Ela foi derrubada. No futuro, o mundo iníquo, ou a Babilônia espiritual, será destruído por Jesus Cristo em sua segunda vinda. Os caldeus aqui mencionados eram outro nome para os babilônios. Em alguns períodos, os caldeus parecem ter sido o segmento acadêmico dos babilônios, né? Era onde se encontravam os nobres, onde se encontravam aqueles que eram considerados os mais cultos e que dominavam o conhecimento. Ele diz: o choro está nos navios, né? Esse choro nos navios aí, o lamento nos navios que ele menciona, é porque eles eram ativos no comércio e transporte neste momento, naquele momento que nós estamos vendo agora. Eles se gloriaram em sua prosperidade, mas gritarão de dor de seus navios em sua destruição. O versículo 15, ele diz: eu sou o Senhor, vosso santo, o Criador de Israel, vosso rei. Assim diz o Senhor, o que preparou o mar, um caminho, e nas águas impetuosas uma vereda. Então ele continua mostrando o que é que ele fez por Israel, né? Como ele os libertou, como ele abriu novos caminhos. No 17 ele diz: o que trouxe o carro e o cavalo, o exército e a força, eles juntamente se deitaram e nunca se levantarão, já estão apagados como um pavio se apagaram. Então esse versículo 17, essas três palavras que aí são mencionadas em relação ao faraó, né? O exército, carros, cavalos do faraó foram destruídos no Mar Vermelho. Nenhum deles sobreviveu. Quer dizer, ele usa essa analogia do Egito porque ela foi realmente poderosa, ela criou problemas enormes para Israel, né? Ela era um poder gigantesco, mas ele foi abatido pelo poder de Deus. Ele diz: pois eles foram apagados como um pavio, ou como uma estopa, né? Significando que foram extintos. Exatamente quando você pega um pavio e apaga ele de uma vela, por exemplo, definitivamente. Assim como o Senhor travou batalhas de Israel no passado, ele continuará a travar as nossas batalhas agora e no futuro.
O versículo 18 diz: não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que farei uma coisa nova agora, agora sairá a luz. Porventura não a sabereis? Porque porei um caminho no deserto e rios no ermo. Os animais do campo me servirão, os chacais e os filhos do avestruz, porque porei águas no deserto e rios no ermo, para dar de beber ao meu povo, ao meu eleito. Então isso aqui foram os 3 versículos 18, 19 e 20 que nós lemos, né? Ele diz para não nos lembrarmos de coisas anteriores. Em comparação com eventos religiosos históricos, como a destruição dos exércitos de Faraó por Deus, o Senhor declara que fará coisas novas para o seu povo. E ainda maiores, coisas bem maiores, inclusive. Essa coisa nova que ele fala e que agora brotará, né? A coisa nova que surgirá é um caminho no ermo, um caminho no deserto, né? E rios também. Em outras palavras, a novidade parece ser, acima de tudo, a restauração do Evangelho de Jesus Cristo nos últimos dias. No meio do deserto do pecado e do deserto da apostasia. Eu gosto de ver isso aqui não só de forma coletiva, mas de forma individual. Quantas pessoas vivem hoje num deserto de apostasia? Elas às vezes são rodeadas de conhecimento, de todo tipo de conhecimento que se possa imaginar. Muito desse conhecimento é falso. Muito desse conhecimento não passa de um amontoado de filosofias dos homens. E às vezes elas acham que estão no caminho certo, mas não estão. Elas estão num deserto de apostasia. Quando o evangelho entra na vida delas e elas mergulham para aprender a doutrina agora abraçada, elas então começam a eliminar, a purificar a sua vida, o seu intelecto, o que faz delas novas criaturas, prontas para servir ao Senhor aonde quer que Ele os mandar. O estabelecimento de Sião, antes do reino milenar do Senhor, também faz parte do cumprimento dessa profecia. A descrição da coisa nova, aqui se comparando com as coisas antigas, é uma forma de demonstrar o que o Senhor fez no passado e o que Ele faz agora, que é muito superior, muito maior, né? Mostrando, obviamente, que Ele sempre está no comando, Ele está sempre com as rédeas no comando do crescimento do reino que Ele estabeleceu na face da terra. Então, para a gente ter uma ideia, por exemplo, anteriormente, o Senhor providenciou um caminho no Mar Vermelho para Israel escapar do faraó e também dos seus exércitos. A nova coisa que Deus inclui para nós escaparmos através do deserto, ou a natureza celestial deste mundo. Antigamente, o caminho era um caminho real, mas agora o caminho é um caminho espiritual. O caminho no deserto é o Evangelho de Jesus Cristo. Rios, a palavra rios aparece inúmeras vezes nesses capítulos que nós estamos estudando, né? O Senhor não apenas fornecerá um caminho no deserto, mas também fornece rios no deserto, para o seu povo beber enquanto viaja por território abandonado. O próprio Cristo é a água viva no deserto da mortalidade. Quando eu penso nisso, eu penso em cada um de nós que quando faz a descoberta do Evangelho, ele não consegue parar de ler, de estudar, de aprender. Ele está realmente se deliciando, ele está se refrescando num rio caudaloso, onde existe um conteúdo infindável de verdade, de revelação, o que faz com que ele possa sentir uma alegria que não poderia ser sentida de outra forma em sua vida. Então isso é muito interessante. O versículo 20 agora. Os animais do campo me servirão, os chacais e os filhos do avestruz, porque porei águas no deserto e rios no ermo, para dar de beber ao meu povo, ao meu eleito. Então, quando ele menciona os chacais, esses animais todos, né, as feras e criaturas do deserto, provavelmente representam as nações que não foram domadas pelo Evangelho e que têm sede de água viva. Eles ainda virão a essa água, que é o Evangelho, e, portanto, terão motivos
para honrar o Senhor. Estas águas, elas são fornecidas ao povo de Deus para beber. São as águas que trazem a vida espiritual. No versículo 21, ele diz: esse povo formei para mim, o meu louvor relatarão. Sabe, quando penso nisso, eu penso na grande responsabilidade que temos, uma vez que o Senhor nos tira do mundo. Não fostes vós que escolhestes a mim, antes eu vos escolhi. Eu fico pensando que o Senhor nos deu a grande oportunidade de conhecer o seu Evangelho e Ele espera que nós continuemos fazendo jus a essa confiança que Ele colocou sobre nós, de vencermos o mundo e de sermos uma luz nesse mundo tão tenebroso que nós estamos vivendo nestes últimos dias. No versículo 40, nos versículos 22 até o 28, a gente começa a observar que o povo de Israel, ele se esquece do Senhor. E ao se esquecer do Senhor, eles perdem grande parte do apoio, do suporte, das bênçãos a que ele tem direito. Eu gostaria de ler o versículo 23 com vocês, onde ele diz o seguinte: não me trouxeste o gado miúdo dos teus holocaustos, nem me honraste com os teus sacrifícios. Não te fiz servir com presentes, nem te fatiguei com incenso. Não me compraste por dinheiro cana aromática, nem com a gordura dos teus sacrifícios me satisfizeste, mas me deste trabalho com os teus pecados e me cansaste com as tuas maldades. Vocês sabem que uma das formas do povo se lembrar do Senhor era oferecendo sacrifícios a Ele, né? Em lembrança do Cristo que viria e na busca também da sua própria purificação. Aqui deixa muito claro que o Senhor não estava sendo satisfeito, né? As pessoas estavam dando muito trabalho a Ele com os pecados que eles cometiam, o que ofendia o Senhor, né? Alguns negligenciaram oferecer um sacrifício e negavam-se à purificação do seu pecado. O versículo 25, né? Versículo 25, vamos ver lá o que ele tem para nos ensinar. Eu sou o que apago as tuas transgressões, por causa de mim e dos teus pecados não me lembro. Faze-me lembrar, entremos em juízo juntamente. Aponta tu as tuas razões para que te possa justificar. Teu primeiro pai pecou, e os teus intérpretes transgrediram contra mim. Então veja bem, esses versículos 25, o Salvador deixa claro que ele apaga as nossas transgressões. Ele é capaz de perdoar, ele é capaz de esquecer os nossos pecados. Foi por isso que ele realizou a grande expiação por toda a humanidade. Uma revelação dos últimos dias, da mesma forma, ele deixa, isso vai lá em Doutrina e Convênios 58, 42, ele diz o seguinte: eis que aquele que se arrependeu de seus pecados é perdoado, e eu, Senhor, deles não mais me lembro. Então, muito interessante isso aqui. A gente pode perceber isso também lá em Isaías 1,18, quando a gente estava estudando, né? Logo no início, lá na nossa primeira aula, quando ele fala que nossos pecados podem ser vermelhos como o carmesim, eles tornarão brancos como a pura lã. Mas para isso precisamos passar por um processo de arrependimento legítimo, sincero, de abandono dos nossos pecados, de uma mudança de direção. E aí sim o perdão virá com certeza. O Senhor, no versículo 26, ele suplica ao seu povo que se lembre dele. Talvez ele esteja pedindo que vivam fiéis ao convênio batismal e sacramental de lembrar-se sempre dele. O versículo 26 ainda, ele usa uma expressão de aponta tuas razões para que te possa justificar. Ele suplica ao seu povo que se lembre dele. Ele diz algo como: vamos raciocinar juntos. Então, essa é uma coisa interessante. No 27, ele fala: teu primeiro pai pecou. Esta afirmação parece referir-se a Adão e a sua transgressão. Então, o primeiro pai, na realidade, nós todos sabemos que foi Adão, o grande ancião de dias, Miguel, o arcanjo,
aquele que, sem dúvida nenhuma, fez com que viesse à terra a mortalidade, para que todos nós pudéssemos nascer aqui. A sua transgressão é vista pelo mundo sectário como se fosse um pecado, como se fosse algo mal que ele trouxe sobre a humanidade, mas não foi. Se Adão não tivesse transgredido, nós não teríamos caído. A transgressão foi algo necessário, foi algo planejado por Deus e, sem dúvida nenhuma, para desencadear o grande plano de salvação do qual todos nós fazemos parte. E por fim, o versículo 28, ele diz: pelo que profanarei os maiorais do santuário, e farei de Jacó um anátema, e de Israel um opróbrio. Então esse versículo 28, os chefes, que ele menciona aí, os maiorais do santuário, significa o seguinte: eram indivíduos que pertenciam a famílias sacerdotais, e eles não eram mais santos ou dignos do templo. Portanto, o Senhor os profana, significando que ele remove a autoridade deles para agir em seu nome. Da mesma forma, o povo de Judá seria amaldiçoado se não se arrepender. Que nós possamos meditar nisso. Hoje nós somos o povo de Israel e, como eu disse várias vezes nessas nossas aulas, nossa é a responsabilidade de viver o Evangelho da melhor maneira possível e seguindo aqueles que ele colocou, que ele chamou para guiar o seu povo nestes últimos dias. Ok, nós vamos agora para o capítulo número 44, onde logo aí no cabeçalho da nossa escritura diz: o Espírito do Senhor se derramará sobre os descendentes de Israel. Os ídolos de madeira são como lenha para a fogueira. O Senhor reunirá, abençoará e redimirá Israel e reconstruirá Jerusalém. Esse capítulo número 44, ele, através de Isaías, nos lembram que é um privilégio ser descendente daquele grande patriarca Israel e receber as bênçãos que acompanham essa herança. Lá no versículo 3 a gente já vai ver isso aí, Isaías profetiza que o Espírito do Senhor será derramado abundantemente sobre a semente de Israel como enxurradas em terra seca. Nós, que somos de Israel, teremos prazer em dizer: eu sou do Senhor. Ficaremos felizes em proclamar: tenho o nome de Jacó, ou meu sobrenome é Israel. Nos tempos antigos, Israel estava escravizado a um conquistador terreno, mas Deus chamou um libertador, nesse caso, Ciro, para resgatar o seu povo, como ele fez com Moisés lá atrás. Nós também estamos em cativeiro hoje, mas a nossa escravidão não é os poderes carnais do mundo, ela é o pecado, É a tradição e morte. Em seu grande poder, Deus nos enviou um libertador. E esse libertador é o nosso Salvador, nosso Mestre, Jesus Cristo. Ele tem o poder de nos libertar da nossa escravidão e nos libertar espiritualmente, se apenas nos voltarmos para Ele e ouvirmos com corações honestos. Mas para receber sua bênção, devemos estar dispostos a nos submeter a Ele, assim como o barro na mão do oleiro, Então, vamos ler alguns versículos aqui que eu considero extremamente significativos dentro desse capítulo e vamos tecer os devidos comentários em relação a eles, Por exemplo, vamos começar com o versículo 2. Assim diz o Senhor que te criou e te formou desde o ventre, e que te ajudará. Não temas, ó Jacó, servo meu, e tu, Jesurum, a quem escolhi. Então, essa palavra Jesurum que aparece aí, a palavra significa justo, aquele que é justo. Quando a gente lê esse versículo 2, a gente vê a confirmação de uma verdade que o Senhor também fala
o Jeremias, né? Antes que te formasse no ventre materno, eu te conheci. Se referindo, obviamente, à pré-existência e à formação depois dele no ventre de sua mãe. E aqui o Senhor deixa clara essa verdade mais uma vez. E ele chama Jesurum, aquele que é justo, aquele que pertence ao seu povo, aos escolhidos. Versículo 3 diz: porque derramarei água sobre o sedento e rios sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre tua semente e a minha bênção sobre teus descendentes. Então ele continua mostrando a vastidão das bênçãos que ele tem reservada para o seu povo, para o qual ele não vai reter tais bênçãos e ele na hora certa as derramará. E não somente aos primeiros, mas também aos seus descendentes. Por exemplo, se você olhar sua bênção patriarcal, caso você a tenha recebido, e se não tem, eu recomendo que você busque o seu bispo para que você possa solicitar uma recomendação para receber a sua bênção patriarcal. Você vai descobrir que você é um dos descendentes de uma das tribos de Israel. No meu caso, por exemplo, eu sou da tribo de Efraim. Outros são de Judá, outros são de Benjamim. Eu já mencionei isso no passado. Estou dando ênfase aqui, talvez, para alguém que não pegou aquela aula ainda. E ali nós vamos perceber quantas bênçãos Deus tem reservado para nós, né? E cabe a nós, obviamente, reivindicar tais bênçãos e viver para obtê-las, de maneira que nós sejamos realmente merecedores. No versículo 4 ele diz: e brotarão entre a erva, como salgueiros junto aos ribeiros das águas. Então esse versículo 4, essa erva, ou grama, né, ela representa a humanidade, ou toda a carne que está vivendo sobre a face da terra. Os salgueiros são membros da casa de Israel que crescerão ou brotarão entre a erva, né, pelos cursos de água nutridos pelo poder de Jesus Cristo. Como os salgueiros se destacam da erva e são muito menos numerosos, assim será com os membros da casa de Israel. Observe que os salgueiros crescem rapidamente quando eles têm água suficiente para nutri-los. Versículo 5. Este dirá: eu sou do Senhor, e aquele se chamará pelo nome de Jacó, e aquele outro escreverá com a sua mão: eu sou do Senhor, e por sobrenome tomará o nome de Israel. Esse versículo 5, na verdade, esses três não se opõem, eles não estão em campos diferentes. Em vez disso, Isaías está mostrando três maneiras diferentes pelas quais as pessoas declaram apropriadamente a sua fidelidade a Deus. Vocês observem aí nesse versículo que ele fala: este dirá, eu sou do Senhor. Aquele chamará pelo nome de Jacó. E aquele outro escreverá com a sua mão. Então, esses três aí, eles não são opostos. É isso que ele está querendo dizer. Eles não estão em campos diferentes. Então, Isaías deixa claro, ele está mostrando três maneiras diferentes pelas quais as pessoas declaram apropriadamente a sua fidelidade ao Deus verdadeiro. É como nós hoje. Alguns de nós estão em determinadas posições no reino em que nós temos a habilidade de falar e defender o Senhor. Outros talvez não tenham habilidade de falar, mas têm a habilidade de escrever. Outros, por sua vez, têm uma habilidade de servir, de liderar, de construir o reino. Cada um de nós tem habilidades, dons e talentos que nos foram concedidos por Deus e que, obviamente, espera-se que nós utilizemos na edificação do seu reino aqui na terra. Versículos 7 e 8. Ele diz: e quem chamará como eu e anunciará isso e o porá em ordem perante mim, desde que estabeleci um povo eterno? E anunciem-lhe as coisas futuras e as que ainda hão de vir. Não vos assombreis, nem temais. Porventura, desde então, não te fiz ouvir isso? E não anunciei? Porque vós sois as minhas testemunhas. Porventura, há outro Deus fora de mim? Não, não há outra rocha que eu conheça. Então ele continua aqui a arrazoar, né, com o seu povo,
para que ele possa compreender. A nova versão internacional da Bíblia diz o seguinte: quem então é como eu? O Senhor, mais uma vez, desafia todos a fazerem grandes e maravilhosas coisas que ele fez, incluindo chamar um povo escolhido, colocar o reino em ordem e profetizar, ou declarar, de coisas que estão por vir. O desafio de Jeová nessa escritura fica sem resposta, porque ninguém é igual a ele. Ao lado dele não há Deus. É isso que ele está querendo dizer aqui. Povos antigos, que é outra coisa mencionada, a nação de Israel é o antigo povo de Deus. Versículos 9 e 10, ele mais uma vez trata das imagens de fundição, das imagens esculpidas, da idolatria. Então ele faz mais uma vez um ataque, né, a essas imagens. Ele faz mais uma vez uma censura realmente grande à utilização de imagens por parte daqueles que achavam que estavam adorando um Deus verdadeiro, mas não estavam. Isso é o que ele está querendo ensinar. No versículo 11 ele continua com essa linha de raciocínio, deixando claro que aqueles que são idólatras serão envergonhados no devido tempo. E ele continua com essa mesma linha de pensamento também no versículo 12. Como aqui existe uma simbologia interessante, eu quero compartilhar ela com vocês. No versículo 12, ele diz: o ferreiro faz o machado e trabalha nas brasas, e o forma com martelos, e o lavra à força do seu braço. Ele tem fome e a sua força enfraquece, e não bebe água e desfalece. O 13, o carpinteiro estende a régua, desenha-o com lápis, aplana-o com cepilho, e desenha-o com o compasso, e o faz à semelhança de um homem, segundo a forma de um homem, para ficar em casa. Então ele está descrevendo aí os diversos artífices que trabalham para moldar ferramentas e construir, obviamente, os falsos deuses, né? Ele continua batendo nessa tecla o tempo todo. No versículo 14, quando corta para si cedros, então toma um cipreste, ou um carvalho que escolhe dentre as árvores do bosque, planta um olmeiro e a chuva o faz crescer. 15, então servirá o homem para queimar, e toma deles, e se aquenta e os acende, coze o pão, também faz um Deus, e se prostra diante dele. Também fabrica dele uma imagem de escultura, e se ajoelha diante dela. Ou seja, o sujeito vai lá, planta uma árvore, nutre e tal, parte ele usa para se aquecer e parte ele usa para construir um Deus de pedra, e obviamente esse Deus de pedra se torna um objeto de adoração, de pedra ou de madeira nesse caso, né? E se torna o seu objeto de adoração. Tudo isso é um mistério para mim. A Siri aqui está me dando uma aula aqui. Muito bem. O versículo 17 diz assim: então do resto faz um Deus, uma imagem de escultura, ajoelha-se diante dela e se inclina, ora e lhe diz: livra-me, porquanto tu és o meu Deus. Chega a ser ridículo isso aqui. Já imaginou, você vai lá no mato, corta um pedaço de madeira e aí de repente você constrói uma imagem de um suposto Deus e diz: por favor, me livra. Para vocês verem a ignorância, como ela se localizava naquele tempo, né? Onde ela estava, né? Versículo 18, nada sabem nem entendem, porque tapou-lhes os olhos para que não vejam e os seus corações para que entendam. E, sabe, os idólatras, eles fecharam seus olhos, fecharam os seus corações para a verdade, adorando ídolos feitos pelo homem ao invés do Deus vivo. Esse é o significado desse versículo 18. Versículo 19, nenhum deles considera isso no coração, e já não tem conhecimento nem entendimento para dizer: metade queimei no fogo e cozi pão sobre as suas brasas.
assei sobre elas carne, e a comi. E faria eu do resto uma abominação? Ajoelhar-me-ia eu ao que saiu de uma árvore? Então, essa é uma forma de arrazoar que ele está falando com o povo de Israel. Em outras palavras, vocês acham que isso é lícito, que isso é justo, que isso é razoável? Ou seria uma tremenda tolice? Colocaria talvez até mesmo limitação ao seu intelecto? Então, é lamentável isso aqui, né? Enfim, ele continua com essa linha de pensamento, e aí no versículo 20 ele diz: apacenta-te de cinza, o seu coração enganado o desviou, de maneira que já não pode livrar sua alma, nem dizer, porventura não há uma mentira na minha mão direita? Interessante, alimentar-se de cinzas, né? A alma que procura alimento espiritual de falsos deuses não participa de nada, além das cinzas que permanecem depois que o ídolo de madeira é queimado. Compare isso, por exemplo, com aqueles que se alimentam da água viva e do pão da vida eterna. O que um levará para o outro lado do véu e o que o outro levará. Pensem nisso. Ele não pode libertar sua alma. Seu coração enganado pela idolatria e sua alma incapaz de receber o alimento espiritual que ela requer. O idólatra não pode encontrar o Senhor e assim libertar sua alma dos portões do inferno. Em outras palavras, mesmo que o idólatra possa criar o seu próprio Deus, ele ainda não pode salvar a si mesmo. E aí ele menciona a questão da mão direita, dizendo que não há mentira na sua mão direita, né? Não há nenhuma mentira na sua mão direita. A mão direita aqui tem uma relação com o fazer convênios. Então a mão direita tem uma relação com fazer convênios. Um indivíduo cego pela idolatria, por exemplo, ele não pode reconhecer que os convênios ou alianças feitas com ídolos não passam de mentiras. Isso também significa que ao criar o seu Deus com a própria mão direita, o idólatra confia em sua própria mão, ou aquilo que chamamos de braço da carne, para a salvação, o que é uma mentira. Então, parece que quanto mais o homem se envolve na apostasia, na idolatria, mais se manifesta a sua estultícia, a sua tolice, a sua rebelião, sua ignorância. Versículos 21 e 22 agora. Lembra-te destas coisas, ó Jacó e Israel, porquanto és o meu servo, eu mesmo te formei. Meu servo és, ó Israel, não me esquecerei de ti. Desfaço as suas transgressões como a névoa e os teus pecados como a nuvem. Torna-te para mim, porque eu te remi. Cantai alegres, ó vós céus, porque o Senhor o fez. Exultai vós, as partes mais baixas da terra. Vós montes, retumbai com júbilo. Também vós bosques, e todas as árvores que estão neles, porque o Senhor redimiu Jacó e glorificou-se em Israel. Isso aqui é um canto, né? Um canto de exaltação do Senhor, um canto de redenção dele para com o seu povo, um canto de libertação do pecado através do grande sacrifício expiatório de nosso Salvador Jesus Cristo. Versículo 24, assim diz o Senhor teu Redentor e que te formou desde o ventre. Eu sou o Senhor que faço tudo, que sozinho estendo os céus e espraio a terra por mim mesmo. Algumas versões falam em espraiar o céu, né? Então, na verdade, Deus é quem cria, Deus é quem nutre, Ele é que faz tudo sozinho, Ele é o Deus verdadeiro. Grandioso é Deus, grandioso. Versículo 25, que desfaço os sinais dos inventores de mentiras e enlouqueço os adivinhos, que faço tornar atrás os sábios e torno em loucura o conhecimento deles. Esse versículo 25 é uma forma de o Senhor demonstrar que ele frustra os sinais que os mentirosos dão. Por isso que ele menciona aqui
os sábios, os adivinhos e etc. Né? No versículo 26, ele diz que confirma a palavra do seu servo e cumpra o conselho dos seus mensageiros, que digo a Jerusalém, tu serás habitada, e as cidades de Judá sereis reedificadas, e eu levantarei as suas ruínas. Que digo à profundeza, seca-te, e eu secarei os teus rios. Versículos 26, quando ele diz que confirma a palavra do seu servo, ele cumpre todas as profecias feitas por seus servos, os profetas. Jerusalém também seria habitada, as cidades de Judá, é outra coisa que ele menciona, seriam edificadas. Esta profecia deveria ser cumprida pelo menos 2 vezes. Uma, quando Ciro permitiu que os judeus exilados, lá na Babilônia, né, voltassem à sua terra natal. Vocês sabem, Ciro conquista a Babilônia, ele era persa, ele conquista a Babilônia, ele liberta o povo de Israel, que estava há 70 anos na Babilônia, para que eles pudessem voltar e reconstruir Jerusalém. E novamente, quando os judeus retornassem à sua terra natal nesta dispensação. Este último cumprimento está ocorrendo no tempo presente. Então isso nós já estamos vendo, aconteceu na época de Esdras, de Neemias, e está acontecendo agora. Né? O povo de Israel estabelecido lá na Terra Santa, reconstruindo a sua cidade. Mas ainda tem muita coisa boa pela frente para com o povo de Deus, se eles o buscarem no devido tempo e de todo o coração. Versículo 27. O que digo à profundeza, seca-te, e eu secarei os teus rios. Os grandes mares, eles são frequentemente chamados pelos profetas de profundidade, de abismo, né? Ao apontar que o Senhor pode ordenar que as profundezas e os rios sequem, Isaías implica, ou quer dizer, que restaurar Judá em suas terras é, em comparação, muito mais simples. Versículo 28. O que digo de Ciro, olha, mais uma vez, você imagina quando Ciro deve ter lido essa profecia. O que digo de Ciro é meu pastor, e se cumprirá tudo o que me apraz, dizendo a Jerusalém, seja edificada, e ao templo sejam lançados os teus alicerces. Então, esta é a primeira vez que Ciro é mencionado pelo nome na profecia de Isaías. Ele é chamado meu pastor, um título que era muito comum aos reis. Pastor é um dos nomes de Cristo, que é o rei de Israel, e de quem Ciro era um protótipo, um tipo. Ciro foi o rei que libertou o povo de Israel da escravidão política, forneceu uma maneira de retornar à sua terra natal, inclusive até mesmo devolvendo as riquezas que outrora foram roubadas de Jerusalém e de seu templo, né? Fornece Cristo, ele é o nosso rei, comparado ali com Ciro, né? Ele é o nosso rei que liberta todas as pessoas da escravidão, da morte, através do seu sacrifício expiatório, da sua morte e de sua ressurreição. E os arrependidos da morte espiritual. E fornece uma maneira de retornarmos ao nosso lar original na presença de Deus. Essa designação temporal, ela foi dada a Ciro, como foi a Pedro, segundo a presciência de Deus, lá em 1 Pedro 1:2. Esta profecia a respeito de Ciro foi dada por Isaías aproximadamente 200 anos antes de Ciro governar a Babilônia. Ou seja, ele não tinha nem nascido ainda quando essa profecia foi dada. Que visão extraordinária foi essa que Isaías teve? Ele é um vidente, ele pôde enxergar as coisas que viriam no tempo futuro. No versículo... Vamos agora antes de irmos para o capítulo 45, eu gostaria mais uma vez de deixar claro para vocês aqui a grandeza de Deus, a grandeza do nosso Pai Celestial. Quando nós analisamos todo o cuidado que o Senhor tinha para com o seu povo Israel, é realmente de trazer grande admiração, grande espanto a nós. Quando pensamos nas obras, na sua criação infinita, isso faz com que o nosso espírito se eleve, com que o nosso espírito possa rejubilar e também cantar
em louvor a Deus pelas coisas que Ele faz. Então agora nós vamos dar um pequeno break, nós vamos ter um pequeno momento de ponderação nessas criações todas e naquilo que estudamos até aqui, ouvindo o hino Grandioso És Tu, desta vez interpretado, cantado pela família Luz, pelo irmão Elton Luz e sua esposa Mila Luz, onde eles cantam Grandioso És Tu. Mais uma vez, peço a vocês, entrem lá no YouTube, no canal deles, tem produções maravilhosas que eles fizeram, para que vocês possam se inscrever no canal deles também e mais uma vez abraçarem um conteúdo que vai edificar a sua fé. Vamos ouvi-los agora. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado os grandes feitos vejo da tua mão, estrelas, mundos e trovões rolando a proclamar teu nome na amplidão. Quando atravesso bosques e florestas, ouvindo a brisa, pássaros cantar, ou vejo além montanhas altaneiras, o teu poder e glórias proclamar. Canta minha alma então a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Canta minha alma então a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. And when I think that God his Son not sparing sent him to die, I scarce can take it in, that on the cross my burden gladly bearing, he bled and died to take away my sin. When Christ shall come with shouts of acclamation and take me home, what joy shall fill my heart? Then I shall bow in humble adoration and there proclaim, my God, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee, how great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee, how great thou art, how great thou art, how great
Foi maravilhoso, não foi, irmãos? Que coisa fantástica. Que nós possamos sempre louvar o nosso Deus, porque suas obras são maravilhosas. Pensa nas coisas tão boas que Ele tem feito na tua vida e na vida da tua família. E continue servindo Ele, não importa quais os desvios, quais sejam as coisas que têm procurado nos afastar de Deus, né? As distrações. Vamos ficar no caminho reto e estreito que conduz à vida eterna. E que estejamos entre os poucos que o encontram. Então, para encerrar hoje nosso estudo, nós vamos ler aqui o capítulo 45, onde o Senhor continua falando sobre a libertação do seu povo, né? Através de Ciro, o grande comandante persa, que fez com que o povo de Israel pudesse ser libertado depois de 70 anos de cativeiro ali na Babilônia. Então, nesse capítulo 45, logo no versículo, vamos ler o versículo 1, por favor, e aí a gente vai aprender um pouquinho mais. 45, versículo 1. Assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela sua mão direita para abater as nações diante de sua face. E eu soltarei os lombos dos reis para abrir diante dele as portas, e as portas não se fecharão. Então, Ciro aqui foi ungido por Deus, escolhido, separado para cumprir os seus desígnios, né? Os reis de Israel eram conhecidos como ungidos de Jeová. Eles foram ungidos com óleo em sua coroação. Ciro foi feito rei ou líder sobre o povo de Deus. Lá em 1 Samuel 10:1, 16:13, 1 Reis 1, versículo 39, 2 Reis 9, 3, 6, a gente vai encontrar momentos dessas unções que foram feitas sobre reis. Mas também pode haver um segundo significado aqui nessa escritura. A palavra hebraico ungido se torna a palavra Messias em inglês e Cristo em grego. A palavra ungido ou Cristo significa ungido em grego. Ao chamar Ciro de ser ungido, o Senhor pode estar apontando que Ciro é um tipo, um protótipo de Cristo. Além disso, o ungido pode ser interpretado como qualquer um dos servos de Deus que são ungidos para fazer a sua obra. Ele, Ciro, foi um grande governante, né, e conquistador, e o Senhor então o compara aqui ao Salvador. É óbvio que respeitando as devidas distâncias, né? Cristo era superior em todas as coisas, mas quando a gente vê a história, a gente percebe inúmeros dos seus profetas que ele chamou e que se tornaram protótipos dele. A gente vê isso em José, a gente vê isso em Moisés, enfim, são muitos, Davi e outros mais, né? Tem um erudito bíblico chamado John D. W. Watts, que ele comenta essa profecia de Isaías a respeito de Ciro. Essa descrição se encaixa na carreira de Ciro, diz ele. Ele havia lucrado com muitas outras circunstâncias, além de sua força militar. Ele havia conquistado os seguidores de todas as tribos persas com facilidade singular. 2 exércitos medos sucessivos que foram enviados contra ele decidiram unir forças com ele. A Média, ela se une com Ciro, primeiro vai combater, mas acaba sendo derrotado e se une a ele para derrubar a Babilônia. Ele marchou sem oposição para a Armênia e obteve uma vitória surpresa sobre os lídios, quando seus cavalos ficaram assustados pelo cheiro de camelos persas. E agora, Babilônia, a cidade mais fortificada do mundo, abre seus portões para ele sem luta. Verdadeiras portas e portões foram abertos para Ciro. Ele também menciona que toma Ciro pela mão direita. Agarrar outro pela mão direita indica amizade, aceitação, orientação
e proteção. Era a prática do governo babilônio pegar na mão do ídolo Bel na festa do Ano Novo como sinal de união entre ele e Bel. Aqui Jeová, o verdadeiro Deus, indica que Ciro pode ter união não com um falso ídolo, mas com o próprio Deus. Então você vê como o Senhor deixava claro a sua força, o seu poder diante de outras nações e de seus costumes. Também é dito a palavra subjugar nações. O papel de um conquistador é um dos papéis de Davi. Ao atuar nesse papel, Ciro se torna um tipo de Davi, que é um tipo de Cristo. A força coletiva das nações não seria capaz de resistir a Ciro, nem qualquer outro tipo de rei, individualmente falando. Enfim, esses são alguns dos símbolos. Outro que ele menciona é soltar os lombos dos reis, né? Então, soltar os lombos significa despojá-los de suas armas, impossibilitando-os de lutar. Este versículo não apenas conta como Deus ajudaria Ciro, mas também proclama o poder de Deus. 2 portões, né, que ele menciona, onde ele fala sobre para abrir diante dele as portas, e as portas não se fecharão. Estas não são portas simples, mas sim portas largas, principais, duplas, de 2 folhas, né? 2 abas, né? Da cidade. Os portões concedem e barram a entrada. Esta passagem parece dizer que o Senhor abrirá cidades para Ciro como conquistador da mesma forma. O Senhor removerá barreiras para seus ungidos em qualquer época. E aí então ele diz que vai adiante de Ciro, vai abrir os caminhos, vai quebrar portas e assim por diante, né? Versículo 3 ele diz: e te darei os tesouros das trevas e as riquezas encobertas, para que possam saber que eu sou o Senhor, que te chama pelo nome, a saber, o Deus de Israel. Então o versículo 3, quando ele fala aí dos tesouros das trevas, ele receberá os despojos de guerra, o Ciro, mesmo que estejam escondidos em lugares escuros. Outra interpretação possível aqui é que Deus dará aos seus verdadeiros servos os tesouros ocultos da revelação. Esse é outro significado. No versículo 4 ele diz: por causa do meu servo Jacó e de Israel, meu eleito, eu a ti te chamei pelo teu nome, pus em ti o teu sobrenome, ainda que não me conhecesses. Eu sou o Senhor e não há outro Deus, e não há outro além de mim. Não há Deus e eu te cingirei, ainda que tu não me conheças. Então essa expressão por amor do meu servo, Ciro não recebeu vitória ou despojos para o seu próprio benefício. Ele estava também ali cumprindo um propósito de Deus, não é? Deus o chamou para o seu trabalho em benefício de Israel, para que finalmente o mundo chegasse ao conhecimento de Deus. O mesmo princípio vale quando recebemos chamados divinos. Não somos chamados apenas para nosso próprio benefício. Joseph Smith ensinou para que possamos aprender ainda mais que Deus chama ou elege determinados homens e mulheres para realizar determinadas obras ou a quem conferir bênçãos especiais. Lemos: por amor do meu servo Jacó e Israel, meu eleito, até te chamou Ciro, ou te chamou pelo teu nome, para ser um libertador para o meu povo Israel e ajudar a plantá-los no meu santo monte. Então, ele menciona a expressão também meu eleito. Os eleitos são aqueles que ouvem a minha voz e não endurecem os seus corações. Irmãos, quantas vezes nós endurecemos o nosso coração diante de um mandamento, diante de uma instrução, diante de um desafio, diante de um momento em que nossas convicções, nossos valores são chamados para se apresentar. Não vamos endurecer nossos corações.
Os chamados vêm de Deus, para que nós sejamos uma bênção às outras pessoas. Se vocês prestarem bem atenção, se vocês estudarem o livro de Josué, por exemplo, vocês vão ver várias vezes ali que o Senhor deixa claro que o trabalho de Josué é para ser uma bênção na vida do povo de Israel. Mas ele precisava andar de acordo com as Escrituras e a orientação do seu Deus e dos seus profetas. Nos versículos seguintes, ele continua deixando claro, né, que ele é Deus, não importa aonde nós estejamos, ele é Deus do mundo todo. No versículo 7 ele fala da criação da terra, né, e da formação da luz, aliás, né. Ele fala que cria as trevas, eu faço a paz e crio o mal, eu, Senhor, faço todas as coisas. Versículo 8, ele fala o seguinte: destilai vós, céus, dessas alturas, e as nuvens chovam justiça, abra-se a terra e produza-se toda sorte de salvação, e a justiça frutifique juntamente. Eu, Senhor, as criei. Interessante que ele continua a deixar claro, né, o grande poder que ele tem de fazer as coisas, de realizar as coisas. Ele fala da criação, ele fala da luz, ele fala da escuridão. Ele fala no versículo 7, ele diz uma coisa interessante aqui, ele fala, e crio o mal. Certamente o Senhor não é o originador do mal. Isso fica claro lá em Moroni 7,12, tá certo? A gente sabe disso. O que é mal vem do diabo, mas o mal também pode significar má sorte, provação ou dificuldade. Nesse sentido aí é que está a palavra mal, né? Como diz a Nova Versão Internacional da Bíblia, eu trago prosperidade e crio desastre. Então o mal aí está mais no sentido do desastre, de quando o Senhor derrama seu julgamento sobre a humanidade, né? E não que seja ele o originador do mal. Deus não é o originador do mal, né? O mal aqui tem sempre o mal no sentido original da palavra, ele tem a intenção de destruir a alma humana, de levar à morte espiritual. Não é esse o caso de Deus. Quando ele permite que determinadas coisas aconteçam sobre nós e as nações, sua intenção é, acima de tudo, de chamar-nos à atenção, de chamar-nos ao arrependimento, de chamar-nos mais próximos a ele. Isso é o que devemos entender. Devemos aceitar o bem de Deus e não a tribulação? Então, se aceitamos o bem, por que às vezes, tentamos não aceitar a tribulação? A tribulação é importante. Ela também nos purifica, nos fortalece, nos mostra novos caminhos. Versículo 8, ele fala de destilar os céus, das alturas, etc., né? Em vez do céu cair chuva, está caindo justiça. Talvez esta frase se refira à revelação que desce dos céus e nos permite chegar à retidão. Eu gosto muito de ver nesse versículo o fato de que nós temos hoje as obras padrão. Nós temos a Bíblia, nós temos o livro de Mórmon, nós temos Doutrina e Convênios, temos a Pérola de Grande Valor, temos as palavras dos profetas vivos, uma verdadeira chuva de revelação que cai dos céus, né? Então é nesse contexto que eu vejo a expressão e as nuvens chovam justiça. Versículo 9, ai daquele que contende com o que o formou, o caco contenda com os cacos de barro, porventura dirá o barro ao que o formou, que fazes? Ou a tua obra não tem mãos? Então, versículo 9, né? Ai daquele que contende com seu Criador. Aqui o Senhor adverte aqueles que não aceitam sua vontade e o seu plano. Em particular, o povo de Israel parece ter questionado ao longo dos séculos, né, o plano do Senhor. E de usar um conquistador gentil, que foi Ciro, nesse caso, para libertá-lo de seus opressores. Sua lógica lhes dizia que substituir um governante pagão por outro não era o caminho para a liberdade e o autogoverno. Mas o Senhor, em sua sabedoria, procurou dirigir os assuntos de seu povo de maneira que mais os abençoaria.
Como os do antigo Israel, muitas vezes o povo do Senhor em nosso tempo, ele duvida e questiona: o que você fez? O que você gerou? Não temos mais direito de questionar a obra do Senhor do que um vaso de questionar o oleiro. Já imaginaram? Essa analogia do barro, né, do oleiro, que tem ali a argila e ele vai moldando o jarro da melhor maneira que ele quer. Às vezes o jarro não está muito bem, ele dá uma amassada e recomeça todo o processo de novo, né, com uma nova argila, geralmente. Mostra claramente que nós estamos na mão do oleiro. O oleiro é o Senhor, nós somos o barro. Nós precisamos deixar que ele nos molde, que ele nos forme, mesmo que às vezes a forma que ele coloca não seja tão agradável, não seja tão bela, não seja tão atrativa, né? Mas ele sabe o que faz, ele sabe o que faz. Então o Senhor espera que nós não fiquemos brigando com ele por que as coisas acontecem do jeito que acontecem, quando ele produz os determinados resultados, as determinadas coisas que acontecem ao nosso redor e mesmo na nossa vida, individualmente falando. Vamos agora aqui para o versículo, porque ele segue essa mesma linha de pensamento, né? Então vamos ver aqui agora o versículo 13. Eu o despertei em justiça, e todos os seus caminhos endireitarei. Ele edificará a minha cidade e soltará os meus cativos, não por preço, nem por presentes, diz o Senhor dos Exércitos. Então ele está se referindo aqui a Ciro quando libertou o povo. Não foi por presentes, nada disso, pelo contrário. Ele deu muitos presentes para que o povo de Israel voltasse a Jerusalém e reconstruísse sua cidade e o seu templo. Versículo 14. Assim diz o Senhor: o trabalho do Egito e o comércio dos etíopes e dos sabeus, homens de alta estatura, se passarão para ti e serão teus. Irão atrás de ti e passarão em grilhões, e a ti se prostrarão. Far-te-ão as suas súplicas diante de ti, dizendo: deveras Deus está em ti, e nenhum outro Deus há. Verdadeiramente, tu és o Deus que se encobre, o Deus de Israel, o Salvador. Então, esses versículos 14 e 15, eu queria comentar esses capítulos com vocês, deixando claro o seguinte: as nações gentias, versículo 14, deixa eu pegar, ele fala do comércio dos etíopes e dos sabeus, homens de alta estatura. Então, as nações gentias trariam ou trazem, né, a sua riqueza com elas, ajudarão a edificar Sião. Ele fala do Egito, da Etiópia, que também é outra coisa interessante. Essas nações que outrora oprimiam Israel, agora se submeterão ao povo do Senhor. Em um sentido mais amplo, isso poderá se referir, ou pode se referir, a todas as nações gentias. Homens de estatura, isso representa aqueles que são importantes aos olhos do mundo. Hoje não pensem que isso é diferente, isso já tem acontecido. Grandes homens de estatura, têm sido uma bênção para a edificação da igreja em diversas partes do mundo. Quando penso no crescimento da igreja, na construção de templos de uma forma acelerada como nunca em tempo nenhum, e ainda vai aumentar mais isso ainda. Quando vejo o estabelecimento da igreja em mais países, em mais nações e comunidades, nós ficamos impressionados. Quando vemos homens que pertencem a governos abrindo portas para a igreja, vejo aqui também que isso é o cumprimento dessa profecia mencionada aqui no versículo 14, né? No versículo 18, porque assim diz o Senhor que criou os céus, o Deus que formou a terra e a fez. Ele a estabeleceu, não a criou vazia, mas a formou para que fosse habitada. Eu sou o Senhor e não há outro. Esse versículo 18, quando diz que o Senhor estabeleceu,
Ele colocou a terra no lugar. É isso o significado aqui. Não criou em vão. O Senhor tem um propósito para a terra, cujo propósito será cumprido. Esse propósito, parte dele, que nós sabemos, foi que a terra foi criada para que aqui viessem os seus filhos espirituais, pudessem nascer, ganhar um corpo físico, passar pelas suas provações, cumprir o seu propósito e então, no devido tempo, pela obediência às leis e ordenanças do Evangelho, serem exaltados e darem continuidade do outro lado do véu às obras que o Senhor estabeleceu para cada um deles. Versículo 19, ele diz: não falei em oculto, nem em lugar algum escuro da terra. Não disse à semente de Jacó: buscai-me em vão. Eu sou o Senhor que fala a justiça e anuncio coisas retas. Então, embora o Senhor esteja oculto ao incrédulo, ele fala abertamente, não às escondidas àqueles que o ouvirão. Esta frase também pode referir-se à prática comum de buscar revelações entre os mortos, que muitas vezes era feito em segredo, em um lugar escuro da terra. Os oráculos de Delfos, por exemplo, profetizavam em segredo e depois tomavam o crédito em público por terem predito o que quer que acontecesse. Não porque eles eram profetas verdadeiros, mas porque as probabilidades levariam à concretização de alguma coisa que eles tenham falado. Porém, fique bem claro que eles fracassavam na grande maioria das vezes. Menciona também a semente de Jacó, que são os descendentes literais ou espirituais de Jacó ou Israel, ou herdeiros do convênio. Versículo 20, ele fala sobre congregai-vos, vindes, chegai-vos juntos os que escapastes das nações. Nada sabem os que trazem em procissão as suas imagens de escultura, feitas de madeira, e rogam a um Deus que não pode salvar. Então já falamos sobre isso, Não importa se tem bilhões de pessoas se reunindo, adorando um Deus falso. Ele não poderá fazer absolutamente nada pelas nações que os construíram. Ele repete isso também no versículo 1, deixando claro, no versículo 21, deixando claro que além dele não há outro Deus. No 22, ele desafia o povo a voltar-se para ele, Ele diz no 22, voltai-vos para mim e sereis salvos, vós todos os confins da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Versículo 23, por mim mesmo jurei e já saiu da minha boca a palavra da justiça, e não tornará atrás, que diante de mim se dobrará todo o joelho e por mim jurará toda a língua. Então todos nós sabemos que no devido tempo todas as nações terão que se curvar e reconhecer que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. Não há a menor dúvida disso. E esse tempo, irmãos, não está longe. Precisamos estar preparados. Quanto mais ouço os profetas, quanto mais observo o mundo ao nosso redor e vejo ele amadurecendo em iniquidade, fica claro para mim que o Salvador está perto, muito perto. No versículo 24 ele diz, de mim se dirá, deveras no Senhor a justiça e força, até eles chegarão, mas serão envergonhados todos os que se indignarem contra ele. Porém, no Senhor será justificada e se gloriará toda a semente de Israel. Então, que nós possamos ponderar nesses capítulos. Esses últimos 2 capítulos em particular, é vindo a Cristo que somos capazes de desenvolver justiça e força espiritual. Não é indo às falsas filosofias dos homens, às riquezas, aos títulos, enfim, a um conteúdo literário cheio de mentiras, cheio de, vamos dizer assim, de filosofias produzidas pelo intelecto humano,
essas coisas não nos levarão a absolutamente nada. Tudo aquilo que estiver ao nosso redor precisa estar em harmonia com a vontade de Deus e a verdade que Ele estabeleceu nas Sagradas Escrituras. E por fim, ele usa também a expressão indignarem, né? Todos os que se indignarem contra ele. Estar indignado significa estar profundamente irritado. Falando do Brasil em particular, não é difícil perceber como as pessoas estão indignadas contra Jesus Cristo e sua obra. Basta perceber o que alguns grupos em particulares fazem contra Cristo. E igrejas que são criadas para adorar o diabo, grupos que são formados para tentar envergonhar o nosso Salvador Jesus Cristo, zombarem dele. Eu até me recuso a falar as barbaridades que eu tenho visto e lido a respeito do assunto, mas que nós possamos ficar longe desse tipo de influência. Essas pessoas, no devido tempo, pagarão um preço elevado, se não se arrependerem amargamente, porque Deus não será escarnecido. Que Ele possa nos abençoar, que Ele possa nos fortalecer e que nós sejamos cada vez mais semelhantes a Ele. Desejo a cada um de vocês um grande abraço, um final de semana maravilhoso, né? Que vocês possam estudar os próximos capítulos do livro de Isaías. Estamos a caminho aí já de chegar perto do capítulo 50, né? Em pouco tempo teremos terminado o estudo completo do livro de Isaías e tenho certeza que nós teremos um material maravilhoso para de vez em quando abrirmos e estudarmos individualmente em nossas casas assistindo o vídeo. Caso você ainda não seja inscrito neste canal, inscreva-se, compartilhe com seus amigos e deixa aí o seu like se você apreciou o nosso vídeo de hoje. Um grande abraço e até o próximo vídeo.